Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos aí com mais uma live para trazer algumas informações super importantes para você que quer se destacar mais na entrevista de emprego, ter alta performance também na sua carreira. Hoje a gente vai falar de um tema que é super bacana, que é sobre as soft skills, que são habilidades, comportamentos, habilidades comportamentais que têm feito muita diferença no mercado de trabalho. Os recrutadores eles buscam o tempo inteiro identificar essas habilidades e elas têm feito diferença na hora de escolher o candidato a ser contratado. E muitas vezes alguns candidatos têm perdido a sua vaga de emprego justamente por não desenvolver essas habilidades. Então aqui eu vim aqui hoje para poder falar para vocês o quanto essas habilidades têm se tornado importantes no mercado de trabalho e como as empresas, por que elas têm se tornado tão importantes no mercado de trabalho e por que e como as empresas têm avaliado isso nos candidatos. Antes de começar essa live, eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês se consideram pessoas aí antenadas no mercado, que se preocupam, candidatos competitivos que estão sempre procurando entender o que tem sido importante para as empresas? O que acontece? O mercado de trabalho ele muda o tempo inteiro e com ele as tendências, inclusive a forma que as empresas usam para poder avaliar os candidatos. Antigamente, você ter experiência fazia com que você fosse contratado. As empresas antigamente contratavam por experiência ou por conhecimentos técnicos. E às vezes o que podia te ajudar a se manter na empresa ou ser promovido eram comportamentos. Hoje em dia, essa tendência mudou. A experiência ela não tem sido o único diferencial para você entrar nas empresas. Pelo contrário, as grandes empresas elas têm feito seleções baseadas em competências, em habilidades, em comportamentos que são chamados de soft skills, que são habilidades comportamentais inerentes à sua personalidade, à sua forma de agir, de reagir e de desenvolver as suas atividades, fazendo com que elas sejam mais produtivas. Por isso, essas habilidades têm se tornado tão importantes para as empresas. Essas habilidades, na maioria das vezes, elas não se aprendem na faculdade. As faculdades hoje em dia, elas são muito técnicas e acabam preparando os profissionais apenas para as atividades inerentes à sua profissão, mas acabam não preparando os profissionais para o mercado de trabalho, para enfrentar o mercado de trabalho, desenvolvendo habilidades que são importantes e que têm feito a diferença na hora desses candidatos serem contratados. Então eu estou aqui hoje para falar para você que essas competências, elas são importantes, elas não se aprendem em qualquer lugar, mas não quer dizer também que elas não podem ser desenvolvidas. Existem ferramentas, existem trabalhos que podem fazer com que você desenvolva essas habilidades que são tão importantes hoje para o mercado de trabalho e que, inclusive, vão influenciar na sua entrevista de emprego, que podem facilitar a sua comunicação, a forma com que você desenvolve e o seu desempenho, fazendo com que você seja contratado ou não. Então essas habilidades têm sido diferencial para as pessoas serem contratadas e muitas pessoas às vezes perdem a oportunidade de emprego por não dar valor a essas habilidades que têm sido tão importantes para o mercado de trabalho. Então, durante o processo seletivo, como é que os recrutadores avaliam essas habilidades? Diferentemente da sua formação e da sua experiência que está lá no seu currículo, os avaliadores eles vão buscar ferramentas, formas de realmente avaliar se você tem aquelas habilidades, já que elas são tão importantes para as empresas. Então, através das dinâmicas de grupo, elas vão trazer algumas dinâmicas que vão avaliar o seu comportamento, a sua forma de reagir a determinadas situações ou de se comportar, através de testes comportamentais que talvez você já tenha feito, testes psicológicos que já trazem alguma dessas habilidades que você tem ou não. E até mesmo durante a entrevista, através de perguntas que eles te fazem, como por exemplo, quando ele te pergunta quais são os seus pontos fortes, é uma forma de você falar sobre essas habilidades. Muitas vezes, alguns usam as habilidades técnicas e outros se destacam
através das habilidades comportamentais. Então, como isso tem sido muito importante para o mercado, tem feito a diferença, as empresas vão estar sempre atentas a isso e os RHs vão usar ferramentas para poder estar te avaliando. E elas, é claro, não quer dizer que porque você não tem essa habilidade, que hoje ela é importante para o mercado, que você não possa desenvolver. Existem ferramentas que podem te ajudar a estar desenvolvendo essas habilidades. E a primeira habilidade que eu vou trazer aqui para você é a habilidade da comunicação. Essa habilidade parece uma habilidade simples, né? Como se todo mundo se comunica, então é fácil. Mas na realidade é que essa comunicação, em várias pesquisas de climas que eu já fiz em várias empresas de pequeno e médio porte aqui no Brasil, um dos maiores problemas dentro das instituições acabam sendo a comunicação. Na realidade, ela é um dos problemas na maioria das relações, que é a falha dessa comunicação. Você conseguir se comunicar de forma eficiente, seja dentro da empresa com o seu colega de trabalho, com o seu líder, seja com o cliente ou com o fornecedor, ele vai facilitar a forma de trabalho, o meio de trabalho, vai evitar conflitos, vai te ajudar na hora de resolver esses conflitos, às vezes vai te ajudar na hora de fechar um negócio, de captar um cliente para a empresa. Então, por isso, é uma habilidade que as empresas têm buscado. Essa comunicação, quem tem essa habilidade de se comunicar, de se fazer entendido, acaba gerando mais resultados para as empresas. E durante o processo seletivo, é claro que os recrutadores vão avaliar essa habilidade. E você desenvolver a habilidade da comunicação, inclusive, ela é importante para o seu resultado na entrevista de emprego. Você pode perceber que a maioria, os candidatos que mais têm facilidade em conseguir a vaga de emprego são aqueles candidatos que têm a comunicação eficiente, né? Que sabem se fazer entendidos, às vezes passar para o recrutador realmente o profissional que eles são, seja durante a entrevista ou seja numa dinâmica de grupo. Então, os candidatos que têm essa habilidade de se comunicar acabam se destacando e conseguindo a vaga de emprego. Isso tem sido um diferencial para eles, por eles terem essa facilidade de inclusive se autopromover e vender o seu peixe. Então, como está a sua comunicação? Se você tem conseguido, durante uma entrevista de emprego, se comunicar de forma eficiente, ou no seu ambiente de trabalho, com os seus colegas, com o seu chefe, com os clientes, você tem conseguido promover essa comunicação de forma eficiente? Se você acha que a sua comunicação ainda não está legal, é claro que existem ferramentas que você pode desenvolver, como, por exemplo, um curso de comunicação e oratória, ou alguns livros que são dedicados a desenvolver exercícios que facilitem e melhorem essa comunicação. É uma habilidade que tem feito a diferença e que, com certeza, você precisa dar atenção a ela. A segunda habilidade que as empresas têm buscado muito, né, uma das habilidades também muito importantes, é a habilidade de resiliência. O que é a resiliência? É a facilidade que as pessoas têm de se adaptar a situações, sejam situações difíceis, situações de mudança, e que às vezes inclusive geram um certo desconforto. O que acontece é que a maioria das pessoas tem dificuldade com as mudanças, tem dificuldade de sair da sua zona de conforto e acabam ficando para trás. Pessoas que têm essa facilidade de se adaptar às mudanças acabam conseguindo ser produtivas mesmo diante delas. Como a gente já falou no começo da live, o mercado ele muda o tempo todo. Às vezes uma crise financeira econômica, às vezes uma pandemia como né, a gente está vivendo, às vezes mudanças, evoluções tecnológicas ou mudanças de hábito dos clientes que acabam gerando novas necessidades para a empresa e, consequentemente, fazendo com que ela mude sua forma de trabalhar. E é por isso que é muito importante e as empresas têm visualizado bem os candidatos que já têm essa facilidade. Porque quando o candidato não tem, ele acaba sendo quando o candidato não tem essa habilidade, ele acaba sendo aquele colaborador que quando surge uma mudança, ele mais reclama, acaba contaminando outros colaboradores
e não é produtivo, né? Ele está sempre ali reclamando e acaba gerando um conflito dentro da empresa, um clima organizacional ruim. E aquele que já tem mais facilidade de se adaptar a essas mudanças são pessoas que normalmente buscam soluções inovadoras, que estão sempre aí antenadas às tendências do mercado e acabam conseguindo ser produtivas e gerando resultados para a empresa, mesmo diante de uma crise. É claro que essa resiliência que é muito importante a gente estar antenada, a gente está desenvolvendo, porque já que ela é um fator tão fundamental, tão importante para as empresas e elas vão ser avaliadas durante o processo seletivo, você pode facilitar esse desenvolvimento estando sempre antenado às tendências, porque quando você já consegue visualizar que aquela mudança é possível, né, e ela está bem próxima, você consegue se preparar melhor para ela e talvez inclusive desenvolver outras habilidades que são importantes para que você lide melhor com aquela situação. Então, a resiliência hoje tem sido muito requisitada pelas empresas e é por isso que é muito importante você se desenvolver. A terceira habilidade, né, soft skill aí, é a inteligência emocional. Eu falo que essa soft skill, ela não é importante somente para a sua carreira, mas para a sua vida. O que é a inteligência emocional? É a capacidade que nós temos de compreender e gerenciar as nossas emoções, né? De lidar com as reações dessas emoções e também compreender e lidar com as emoções dos outros. Então, você já pode notar aí só com esse conceito a importância que ele tem para a sua vida e para a sua carreira. Quem normalmente tem essa inteligência emocional acaba sendo pessoas mais vivendo melhor, sendo pessoas mais tranquilas, vivendo menos estressadas, porque elas entendem que se desesperar diante de uma situação não vai resolver nada e ainda vai trazer problemas físicos e emocionais que elas talvez vão ter mais dificuldade de controlar. E essas pessoas que têm essa inteligência emocional, que têm essa facilidade de lidar com essas emoções, né, de compreender e gerenciar essas emoções, são pessoas que têm mais facilidade de lidar com as mudanças, que é uma soft skill importante para o mercado de trabalho. São pessoas que têm mais facilidade de visualizar soluções, já que quando a gente acaba ficando nervoso e ansioso, às vezes a situação está na nossa frente e a gente não consegue visualizar. Então, quando você tem a inteligência emocional, que você gerencia suas emoções, você tem mais facilidade de enxergar essa solução, de analisar situações críticas, situações de conflito, de lidar com o conflito do outro, de manter, de reforçar relações interpessoais, melhorando o seu network esse que é super importante hoje para abrir oportunidades, não só no mercado de trabalho, mas dentro da sua empresa, seja de um negócio promissor, seja de uma vaga de emprego, fora as relações de amizade que a gente acaba criando por ter essa facilidade de lidar com o outro, com a emoção do outro. E as empresas têm buscado isso, até mesmo porque hoje em dia, o ser humano, ele é muito diferente um do outro. E ele tem formas diferentes de pensar e de raciocinar e de lidar com determinadas situações. E as pessoas que têm essa inteligência emocional, ela vai ter mais facilidade de lidar com isso, criando ali vínculos mais fortes, seja com o cliente, seja dentro da empresa. Então, essa inteligência emocional, ela tem sido um grande diferencial para as empresas. E, inclusive, ela pode ser um fator determinante na sua entrevista de emprego. Por quê? Qual que é uma das maiores dores dos candidatos? Não é o nervosismo, a ansiedade numa entrevista de emprego? Então, quando você consegue gerenciar essas emoções, você consegue transmitir menos esse nervosismo, que às vezes acaba te atrapalhando de responder determinadas perguntas na entrevista de emprego. E quantas pessoas já não perderam uma oportunidade por conta dessa ansiedade, desse nervosismo? Então, se você não tem essa inteligência emocional, você pode estar buscando desenvolver, seja através de um trabalho de mentoria ou coaching, seja através de um livro, como, por exemplo, O Poder da Inteligência Emocional. Augusto Cury também tem alguns livros muito interessantes que falam sobre como gerenciar as emoções e
esses livros, esses conteúdos vão te ajudar a entender melhor, a refletir mais sobre essas emoções e como você pode controlar, você pode ter controle sobre elas, né, sobre as reações, porque a gente não controla a emoção, mas a gente consegue controlar as reações delas, para que você tanto tenha destaque numa entrevista de emprego ou também na sua carreira dentro das empresas, diante dessas diversidades que o mercado traz. Uma outra soft skill que é super importante, que também está interligada à inteligência emocional e que as empresas têm buscado muito, é a facilidade de relacionamento interpessoal. Algumas empresas, principalmente as grandes empresas, têm muitos colaboradores e muitos colaboradores com suas diferenças. Pessoas que sabem lidar com essas diferenças de forma positiva acabam criando um clima organizacional melhor para a empresa. Então, é por isso que as empresas têm buscado pessoas com essa habilidade. Quando eu faço, né, essas avaliações de pesquisa organizacional dentro das empresas, um dos fatores que mais geram conflitos e desmotivação dentro das empresas são as diferenças na hora de se relacionar, seja entre os colaboradores, seja entre o colaborador e os líderes, seja da empresa para com os colaboradores, que quando eles acabam não conseguindo se relacionar bem, eles acabam gerando mais conflitos, acaba que a equipe não tem uma coesão, não trabalha numa certa sintonia e, consequentemente, acabam não sendo tão produtivos como poderiam ser, acabam não trazendo os resultados que as empresas buscam. Além de facilitar essas relações dentro do ambiente de trabalho, ela melhora o quê? O network. E como nós já falamos e até em algumas postagens, quando você tem um bom network, você abre mais portas, mais oportunidades na sua carreira, seja para o mercado de trabalho, seja dentro da sua empresa, seja para um negócio, com um cliente ou com um fornecedor. E você cria mais vínculos de amizade. Então, essa habilidade tem sido muito importante e as empresas têm buscado avaliá-las sempre nas entrevistas de emprego, porque elas facilitam a produtividade, né, o desenvolvimento das atividades dentro da instituição. Então, é muito importante que você consiga desenvolvê-la. A nossa quinta soft skill é uma soft skill que parece muito simples, mas que ainda assim é muito difícil de encontrar. Um dos grandes fatores, eu acredito que essa habilidade está ligada a um dos maiores fatores de todas as histórias de sucesso, que é a iniciativa. Ela parece ser simples, né? Você simplesmente ter a iniciativa de ir lá e desenvolver alguma coisa. Mas aqui, na realidade, a maioria das pessoas não tem. Elas são programadas simplesmente para desenvolver o que lhe foi passado e não tem, às vezes, o poder de enxergar além. E essas pessoas que têm essa habilidade de enxergar além e agir quando vem uma necessidade, são pessoas que têm feito diferença no mercado de trabalho. E as empresas, é claro, que vão ter preferência de contratar essas pessoas que conseguem enxergar além e agir, né, diante das necessidades, seja de uma mudança do mercado, seja da necessidade de um cliente, seja diante de um problema que ela conseguiu visualizar ali na empresa. O que acontece é que muitos colaboradores às vezes visualizam um problema, até reclamam daquele problema, criam um clima organizacional ruim ali entre os colegas e simplesmente não buscam trazer soluções que vão resolver aquele problema. E é por isso que as empresas têm buscado pessoas que são mais resolutivas, que essas pessoas acabam trazendo soluções inovadoras, acabam sendo pioneiras e acabam surpreendendo de forma positiva, trazendo mais resultados para a empresa. É por isso que essa habilidade de ter iniciativa tem sido muito requisitado pelas empresas. E aí?
Será que você é aquela pessoa que fica ali às vezes sempre reclamando de um problema, ou você é a pessoa que tem iniciativa de trazer a solução para a empresa, de ter essa iniciativa e de promover resultados positivos? Essas pessoas são pessoas que têm tido mais facilidade de conseguir a vaga de emprego, porque são as pessoas que as empresas querem por perto. Uma outra habilidade, a nossa última habilidade aí, que tem sido muito importante e avaliado durante os processos seletivos, é o da organização e o planejamento. E quando eu falo organização e planejamento, eu não estou falando simplesmente do seu ambiente ali de trabalho, da sua mesa. Tem muitas pessoas que falam, eu sou muito organizado, gosto de tudo arrumadinho e bonitinho. Não, eu estou falando do desenvolvimento das suas atividades, da sua rotina de trabalho e do seu tempo. Pessoas que conseguem fazer esse planejamento e ter essa organização de tempo, elas conseguem ser mais eficazes na hora de desenvolver suas atividades. E é por isso que as empresas têm buscado essas pessoas. Elas conseguem definir o que é importante, o que é prioridade, dando prioridade ao que realmente importa, sem deixar algo para trás. E você desenvolver essa habilidade, existem ferramentas que podem estar te auxiliando, seja uma agenda, seja uma ferramenta como o Kanban, por exemplo, que vai te ajudar a definir aí as atividades em desenvolvimento para que você faça uma maior gestão de tempo e defina o que é mais importante para a sua rotina, sem deixar com que nada fique para trás, né? Então, essa habilidade é uma habilidade que as empresas estão buscando, e pessoas que conseguem ser mais organizadas e acabam sendo mais eficientes, acabam gerando melhores resultados para as empresas. Essas são algumas das habilidades, né, que eu venho trazer hoje para vocês, que têm feito diferença no mercado de trabalho, não somente para as empresas, mas também na hora de você se destacar numa entrevista de emprego. Habilidades essas que podem te ajudar a transmitir mais segurança e, consequentemente, ser a pessoa escolhida. Como eu disse, às vezes só a experiência e a qualificação, por mais importantes que sejam, não tem sido diferencial no mercado de trabalho, mas essas habilidades chamadas de soft skills que as empresas tanto buscam e às vezes têm dificuldade em encontrar, porque muitas pessoas não dão a devida importância. É claro que essas habilidades, elas são inerentes à sua profissão, então é muito importante você conseguir avaliar o que tem sido importante para a sua carreira, para a sua profissão, para que você possa desenvolvê-los, porque existem outras, como flexibilidade, liderança, trabalhar sob pressão, e elas vão ser de acordo com a necessidade da sua carreira. Então, e os recrutadores estão de olhos nela, elas vão sempre promover ferramentas que possam ajudar a avaliar essas habilidades comportamentais nos candidatos, e é o que tem feito diferença na hora desses candidatos serem contratados ou não. Então, essas são as habilidades que eu trouxe hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Antes da gente partir para as perguntas, eu gostaria de convidar vocês a estarem se inscrevendo no nosso canal no YouTube, que chama Andresa Gomes Treinamentos, onde eu venho trazer lá vários vídeos super importantes que podem te ajudar a ter aí um desenvolvimento melhor, né, uma alta performance na sua entrevista de emprego. Mas gostaria de agradecer a vocês que assistiram a nossa live, que permaneceram. Espero que essa live possa ser significativa para o desenvolvimento profissional de vocês, que com certeza irão ajudar vocês a se destacarem mais na entrevista de emprego. Boa tarde para vocês e bom fim de semana.